Olá, amigos, bem-vindos. E que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Só assim, só tendo na nossa vida a graça de Deus, a paz de Cristo, que excede todo o entendimento do ser humano, só assim que nós vamos suportar as aflições da vida, sem desanimar, sem desistir da fé. Isso é fundamental. É fundamental nós termos esta convicção de que nós temos que permanecer na fé. Você tem que colocar isso como o seu foco. Eu tenho que permanecer na fé. E eu tenho que ajudar outras pessoas a permanecerem na fé. Eu preciso fazer isto, porque somos a luz do mundo que jaz no maligno. Somos a luz de um mundo que está em trevas. E a nossa responsabilidade, cada dia que passa, ela só aumenta. Nós somos os pregadores desta geração. Nós somos os que anunciam as boas novas nesta geração. E a nossa responsabilidade é muito grande. Nós não podemos nos calar. Lembra das palavras do Senhor Jesus? Quando ele foi incomodado por aquelas pessoas que estavam vendo e ouvindo o barulhão que os seguidores de Jesus estavam fazendo. E eles então disseram para Jesus: manda que eles se calem. E qual foi a resposta de Jesus? Se eles se calarem, as pedras clamarão. Então nós não podemos nos calar. Somos a geração que temos a responsabilidade de testificar de um Deus fiel para uma geração que está se transformando cada dia que passa mais materialista, com pensamentos totalmente humanistas, firmado nos pensamentos, na imaginação humana, sem a inspiração divina. Isso mostra para nós a nossa grande responsabilidade. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, porque compreendemos que esta é a tarefa mais urgente que nós temos nos nossos dias. É a de conservar a nossa fé no Deus vivo e depositar a nossa esperança no Deus vivo, tendo como o fundamento da nossa fé a palavra de Deus. Ela é a regra da nossa fé, é ela que regulamenta a nossa fé. Então é um prazer compartilhar a palavra de Deus, porque ela é o que regulamenta a nossa fé. E no nosso último vídeo nós falamos a respeito da realidade que nós estamos vivendo. Eu lembro que nós falamos que pelo comportamento humano, pelos fatos decorrentes do clima, as coisas que estão acontecendo, as coisas que estão relacionadas com o clima no mundo, e a ameaça de uma terceira guerra, que é uma ameaça iminente, pelos fatos que estão ocorrendo, envolvendo Estados Unidos, Irã, Israel, Arábia Saudita, outros países do Oriente Médio e outras partes do mundo também. Isso nos mostra, nos remetem para um cenário de uma terceira guerra mundial. Algo que não é uma loucura da imaginação de pregadores do evangelho, não. São fatos que não tem como ser contestados, porque eles estão acontecendo diariamente diante de nós, com transmissão ao vivo, via satélite, para o mundo inteiro ver, ou seja, online, para todo mundo ver.
E isto mostra o quê? Que nós estamos chegando na reta final desta presente época. E o que isto tem a ver conosco? O que isso tem a ver comigo, com você? Tudo. Isso tem a ver comigo e com você. Tudo. Tem tudo a ver com a nossa vida. Tem tudo a ver conosco. Porque são acontecimentos que estão preditos na palavra de Deus. É um cenário que foi pronunciado por Jesus Cristo antes da sua morte, antes da sua crucificação, da sua morte. Ele predisse, ele profetizou este cenário e citou Daniel, que viveu antes dele, que também ele previu, ele profetizou este tempo, esse cenário, o cenário do avanço científico, tecnológico, o avanço que está, ao invés de ser uma bênção na vida da humanidade, é claro que nós não podemos negar os benefícios que a ciência proporciona a nós, aos seres humanos e ao mundo animal e tudo mais, ao planeta. Mas se nós colocarmos na balança os prejuízos provocados pela tecnologia, pelo avanço científico, tem sido muito mais devastadores do que os benefícios que ele tem trazido para o ser humano individual ou num plano coletivo. E isso é uma coisa muito séria. Nós lemos em Daniel, quando eu digo para você que isso tem tudo a ver conosco, primeiro lembrando da nossa função. Jesus nos falou: não fostes vós quem escolhestes a mim, mas fui eu quem vos escolhi. E eu vos nomeei, para que vocês vão e deis frutos, e que os vossos frutos permaneçam para sempre. Então ele nos colocou, ele nos inseriu no cenário, como instrumentos divinos, como instrumentos de Deus, seres humanos comuns, mas renascidos no Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo, conhecedores da verdade, libertos pela verdade, andando para a cidade santa, andando para a Nova Jerusalém, andando para um futuro de glória, que está nos proposto através da pessoa de Jesus Cristo. Ele nos propôs a vida eterna, e esta proposta de vida eterna, de um futuro de glória que nos espera, depende também da nossa total entrega a Deus. Muitas vezes há uma entrega para Deus, mas é uma entrega parcial. É aquela entrega assim: eu vou fazer o que me é conveniente, e não aquilo que deve ser feito, porque é muito fácil eu fazer aquilo que me é conveniente, aquilo que me traz benefícios, mas eu fazer aquilo que não me é conveniente, aquilo que às vezes não me dá nenhum benefício momentâneo, as pessoas não querem fazer, porque elas só querem levar lucro em tudo, e lucro aqui na terra, lucro imediato, dinheiro para gastar, coisas materiais para ela desfrutar. Ela empenha todo o seu potencial, a sua capacidade, o seu raciocínio, o seu intelecto, a sua formação acadêmica. Ela empenha todo o seu potencial para montar um tesouro aqui na terra, para construir um patrimônio aqui na terra. E ela não pensa nessas questões espirituais. Ela não pensa nesse cenário espiritual, porque quando ela pensa nisto, ela relaciona isso, muitas pessoas relacionam isso como sistema religioso, e relaciona somente no pejorativo, vê o sistema religioso apenas como homens e mulheres, pessoas espertas, que usam a fé para poder ganhar muito dinheiro. E infelizmente também isto é uma realidade.
mas não é generalizada, porque existe uma multidão de pessoas que tem como foco o paraíso, que tem como alvo a sua chegada no reino celestial, que sonha com o dia em que ela entrará nos portões celestiais, ouvindo o Senhor dizer para ela: vinde bendita, bendito, benditos de meu Pai, vinde possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Há uma multidão que anda neste foco de ouvir este anúncio divino, este anúncio celestial. Mas é claro que há uma outra multidão que relaciona com Deus apenas para Ele dar comida, bebida, carro e viagens e dinheiro para gastar e bens materiais, só essas coisas. Mas precisamos separar as coisas, para que nós não venhamos usar isso como uma moleta e nos escorar nisto, para poder justificar a nossa dureza de coração em aceitar a Deus como Senhor sobre nós. Usar isso como uma muleta para justificar a nossa incredulidade, para jogar a culpa da nossa insensatez sobre aqueles que se comportam indignamente do Evangelho de Cristo. Temos que tomar cuidado para não seguir os espíritos enganadores, para justificar a nossa incredulidade, a nossa incontinência, a nossa dureza de coração e a nossa falta de fé em Deus. Temos que tomar cuidado, porque a salvação ela é pessoal, ela é individual, ela não é coletiva. É só você pegar o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, você vai ver que está bem especificado. Jesus Cristo dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você está vendo que esse texto de João 3,16 coloca a responsabilidade individual. Não é no coletivo, é individual. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele. Então a responsabilidade de crer é minha, a responsabilidade de crer é sua, a responsabilidade de crer para ter a vida eterna é exclusivamente nossa, porque Deus é bom, Ele fez isto. Porque se nós fôssemos parar e analisar com coerência e com honestidade e sinceridade, nós chegaríamos à conclusão que nenhum de nós merecíamos ser levado para o paraíso eterno. Nenhum de nós merecíamos ser salvos por causa do nosso comportamento, dos nossos delitos e pecados. Todos nós merecíamos de fato era ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Era isso que nós merecíamos. Mas Deus, que provou para nós o seu grande amor, mandando o seu Filho Jesus Cristo Santo para morrer em nosso lugar, no lugar do pecador, Ele espera uma resposta nossa em relação a este fato. Jesus Cristo deixando o seu palácio eterno, provisoriamente, deixando o seu trono eterno, o seu trono de controle dos céus e da terra, e vir aqui sujeitar, nascer como um de nós, e depois ser crucificado, ser condenado, ser injustiçado, zombado e coroado com uma coroa de espinhos, e depois ainda ter escrito na sua cruz, Rei dos Judeus, Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus, como zombaria. Então Deus espera uma resposta nossa a tudo isto, e a resposta é a fé, é crer nele, porque todo aquele que nele crê não será condenado, mas terá a vida eterna. Isto
É a nossa resposta. A minha crença nele é a minha resposta à justiça de Deus. A sua crença nele é a sua resposta à justiça de Deus, ao estender da mão de Deus para nós. Ele não precisava fazer isso, porque ele é soberano. Não tem ninguém acima dele para dizer: Deus, eu tenho que fazer isto. Mas ele fez por amor. Ele fez porque ele é um ser responsável. E ele criou o ser humano para a glória dele. E o adversário Satanás entrou na história para estragar o plano dele, para manchar diante dele o ser humano com o pecado, com a transgressão da lei de Deus. E Deus não deixou que este fato ocorrido, que este projeto satânico dominasse a história. Deus interviu. Ele interveio nessa história. E a intervenção dele foi exatamente a de providenciar o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, veio aqui, nasceu como um de nós, cresceu como um de nós, depois viveu como um de nós e, por fim, foi julgado injustamente, condenado à crucificação, teve que carregar a cruz pelas ruas de Jerusalém e depois ser condenado no meio de dois malfeitores, como se ele fosse um homem comum. E ele sempre disse que ele era o Filho de Deus. Ele sempre disse que ele era o Filho de Deus, e ele é. No terceiro dia ele ressuscitou. Então a resposta que Deus espera de nós em relação a esta ação do Filho dele, da sua dedicação de fidelidade até a morte, é que nós o recebamos como nosso Senhor e Salvador e tenhamos fé nele. E não misturemos a nossa vida com ele com os atos libertinos daqueles que falam em nome de Deus, daqueles que usam a palavra de Deus, daqueles que pregam um evangelho falsificado, adulterado. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar que essas ações humanas interfiram na nossa vida com Deus. Quando eu disse aqui para você dos fatos que estão ocorrendo diante de nós, e digo que isso tem muito a ver conosco, e tem mesmo, porque se nós pararmos de olhar para Cristo Jesus e começarmos a olhar para os prazeres que o mundo oferece e querermos desfrutar deles, e também olhar para as pessoas que fazem tudo errado e querer justificar a nossa dureza de coração, dizendo: não, eu não vou para a igreja porque lá só tem ladrão, eu não vou para a igreja porque aquele pastor é um ladrão, aquela pastora é uma ladra, eu não vou para a igreja porque aqueles crentes são tudo falso. Se eu fizer isto, eu estou sendo injusta com Deus, porque é o ser humano que falha, mas Deus não. Deus não falha. E o cabeça da igreja é Jesus Cristo, exatamente, que veio para buscar e salvar o que estava perdido. E ele mesmo já deixou bem claro no Evangelho de João, no capítulo 24, lembra? No verso de número 12, é que algo estaria acontecendo em relação do esfriar do amor. Depois ele fala que o evangelho seria pregado, mas no mundo inteiro como testemunho, e aquele que perseverar até o fim. Você tem uma tarefa e eu tenho uma tarefa, a de perseverança até o fim, de deixar de olhar para essas fraquezas humanas, para essas falhas dos seres humanos, e olhar para Jesus Cristo, que é fiel e foi fiel até a morte, para que nós cheguemos lá e recebamos da mão dele a coroa da vida eterna. Isso tem tudo a ver conosco. Quando eu leio aqui em Daniel, no capítulo 12 de Daniel, está escrito assim: neste tempo, aqui ele estava falando a respeito da grande tribulação. Daniel capítulo 12: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo se levantará Miguel,
Olha aí. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. Ele estava falando aqui relativamente à nação de Israel. O anjo estava falando sobre isto para o Daniel. E aí, desde que houve nação até aquele tempo, ele fala da grande tribulação. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Desde que a nação foi formada até aquele tempo. Mas aquele que for achado escrito no livro, olha aí, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo. Então, no tempo da tribulação, seria salvo o povo de Daniel. Estava relacionado com a nação de Israel, na grande tribulação. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. No verso 2 de Daniel 12: muitos dos que dormem no pó da terra, ou seja, que morreram e foram sepultados, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, quando eu digo para você que tudo tem a ver conosco, tem a ver. Tudo tem a ver conosco. Aqui Deus mostra para Daniel o que estava relacionado com o povo dele, que deveria estar com o nome escrito no livro. E aqui estava incluso também, neste mesmo plano de Deus, estava incluso a igreja do Senhor Jesus, aqueles que acreditariam e acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, porque desde o nascimento de Jesus Cristo não foi dado nenhum outro nome sobre a face da terra, pelo qual importa que nós sejamos salvos, como nós lemos em Atos capítulo 4 e no verso 12, porque não há salvação em nenhum outro, porque não foi dado nenhum outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome é o nome de Jesus Cristo. Então também estava incluso aqui, nos que teriam seus nomes escritos no livro, também nós, os salvos, os salvos por Cristo, não apenas a nação de Israel, mas aqueles da nação de Israel e das demais nações, que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como nós também lemos em João capítulo 1, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para quem? Ele veio para os judeus, para o seu povo, para o povo de Israel. Mas o povo de Israel não recebeu, como nós lemos em João capítulo 1. Mas todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aqueles que não nasceram da carne, nem da vontade humana, ou seja, do desejo sexual, mas nasceram sim de Deus, nasceram da vontade de Deus. Então aqui está, e tudo tem a ver conosco, porque nesta profecia também nós estamos inclusos. Vou repetir para você o verso 2 de Daniel 12: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ora, eu não quero me levantar do pó da terra para horror e vergonha eterna, ou vergonha e horror eterno. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero levantar para brilhar. Ou o verso 3: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aí o anjo ele fala para Daniel: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então é esse tempo que nós estamos vivendo, exatamente o que eu acabei de ler aqui para você de Daniel capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 4. É este tempo que nós estamos vivendo, este tempo profetizado por Daniel, que o próprio Jesus Cristo cita
Cita parte do livro de Daniel em Mateus capítulo 24, quando ele fala, verso 14, quando virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, que está próximo, ou seja, aí será o início da grande tribulação, do grande sofrimento, que está por vir sobre a face da terra. Então, quando eu pergunto para você, o que essas coisas têm a ver comigo? Tem tudo a ver, porque eu preciso tomar a decisão de ser a pessoa sábia, que vou procurar seguir as orientações de Deus, como Paulo falou, pois tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então eu preciso focar aqui os meus olhos na profecia que está se cumprindo. As profecias, elas foram dadas no Antigo Testamento, na antiga aliança firmada por Deus com os filhos de Israel, tendo como mediador o Moisés lá no Monte Sinai. E ele matou o animal para poder pegar o sangue do animal, para poder firmar esta aliança. Este foi o antigo tratado. Mas esse tratado se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus e foi feito um novo tratado, uma nova aliança. E uma nova aliança para cumprir tudo isso que foi prometido na antiga aliança, chamado Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele veio para cumprir o Antigo Testamento, para cumprir as profecias do Antigo Testamento, para cumprir o que Deus prometeu no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. Então é como se fosse a gestação, como o Antigo Testamento é como se ele fosse a gestação do Novo Testamento, para nós entendermos um pouco melhor, porque tem muitas pessoas também que, para justificar a sua dureza de coração, a sua incredulidade, ela fala, mas isso é coisa do Antigo Testamento. É claro que existem leis dadas especificamente para a nação de Israel, tendo Moisés como mediador, e aquelas práticas judaicas, nem eles mesmos praticam mais. E seríamos insensatos se nós praticássemos tais coisas, como, por exemplo, oferecer sacrifícios de animais, e tantas outras coisas que foram cumpridas na pessoa do nosso Senhor Jesus, que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio exatamente para quê? Para cumprir o que estava prometido. Lembra do que Deus falou para Eva, lá no Éden, e para a serpente, e também para o Adão. A serpente era Satanás, o diabo, o tentador, que tentou Adão e Eva. O que Deus falou? Que a semente da mulher, da Eva, esmagaria a cabeça da serpente, Satanás. E a serpente, Satanás, picaria o calcanhar da semente da Eva, da semente da mulher. E nós podemos ver que de fato isso aconteceu. Lá na cruz, quando o Senhor Jesus foi crucificado, é como se ele tivesse tido o seu calcanhar, o quê? Picado pela serpente. Sua morte na cruz, consumando a picada da serpente. Mas ele desceu até o inferno e esmagou a cabeça de Satanás, o expôs ao ridículo e tomou das mãos dele a chave da morte e a chave do inferno, mostrando para ele quem é o vencedor desta guerra. O vencedor é Jesus Cristo, que veio para buscar e salvar o que estava perdido. Esta é a verdade. Então, quando eu pergunto, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo tem a ver comigo, porque eu preciso conservar o meu nome escrito no livro da vida. Você precisa conservar o teu nome escrito no livro da vida. Se fala muito, tudo agora que nós vemos aí nas publicações, nos vídeos do YouTube, quase tudo está relacionado com a segunda vinda do Senhor Jesus. E de fato, os sinais diz que em breve ele virá, mas infelizmente poucos se falam, poucos renomados pregadores da palavra de Deus, os famosos pregadores da palavra de Deus, pouco se fala de um perigo iminente,
que a apostasia, o apóstolo Paulo escreve para os Tessalonicenses dizendo que a volta do Senhor Jesus, a segunda vinda de Cristo, não acontecerá de modo nenhum sem que antes que primeiro aconteça a apostasia, o abandono da fé. E com todos esses aparatos aí sofisticados da mídia, da tecnologia que nós temos à nossa disposição, infelizmente, muitas pessoas estão usando isto exatamente para apostatar, para abandonar a fé. Aí que está o perigo. Abandonar a fé, deixar Jesus Cristo pelos enganos do mundo, porque está dando ouvidos a doutrinas do demônio. É claro que Satanás nunca vai falar bem de igreja, inimigos de Cristo nunca vai falar bem de igreja, nunca vai falar bem de pastor, nunca vai falar bem de crente, nunca vai falar bem da Bíblia, nunca vai falar bem de Deus, porque ele se levanta contra tudo aquilo que está relacionado a Deus. Então, se você está esperando para ser fiel a Deus, quando alguém começar a falar bem dos crentes, ou da igreja, ou de Jesus Cristo, ou da palavra de Deus, você vai perder o seu tempo, porque o mundo é organizado de maneira anticristo, anti-Deus. É claro também que nós sabemos que está para surgir aí três personalidades que está relacionado direto, são, digamos assim, as três chaves desse tempo profetizado por Daniel, o tempo da grande tribulação. Esses três personagens são quem? A besta, primeira a besta, o falso profeta e o anticristo. Então essas três personagens, esses três seres, eles estarão exatamente em comando do mundo, em comando da terra, governando sobre a terra. E o que você vai esperar dele? O que eu vou esperar dele, se não se levantar contra Deus, se levantar contra tudo aquilo que está relacionado com Deus? É só isso que ele vai fazer. Tudo para quê? Para tirar as pessoas do paraíso, para impedir que elas cheguem até Deus. Por quê? Porque apesar de nós conhecermos Deus como o amor, e Ele é amor, tolerante, paciente, benigno, longânimo, compassivo, Deus poderoso, mas nós não podemos esquecer nenhum instante na nossa vida que Ele é justiça, Ele é justo. Ele não toma o inocente por culpado, mas também Ele não condena. Ele não condena o inocente como se ele fosse culpado. Ele não vai pegar o inocente e dizer assim, você é culpado. Ele não vai pegar o culpado e dizer assim, você é inocente, a não ser que esse culpado se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos, porque Deus é justo. E Ele não vai fazer isso. Ele não vai pegar você que é inocente e te condenar. Mas Ele não vai pegar você também que é pecador, que é teimoso, duro de coração, e te inocentar se não houver arrependimento no seu coração, se não houver sinceridade no seu coração. Deus é justo. E Ele não passa por cima da sua palavra, Ele zela por ela, Ele vela pela palavra dele para que tudo que Ele falou se cumpra. Então é preciso abrir os olhos, é preciso ficar atento, porque tem aí uma oferta vasta de enganos para que as pessoas abandonem a fé, para que o nome dela não se ache escrito no livro da vida, para que ela siga as doutrinas de demônios e se faz aquela entrega parcial para Deus. Ela se entrega para Deus, mas entrega o que ela acha que deve entregar. Ela não se entrega completamente, porque eu não sou boba é nada. Aí ela, com esta mentalidade medíocre, ela se fecha contra Deus, ela não dá lugar ao Espírito Santo, ela não dá lugar à palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é poderosa como uma espada de dois gumes, que é poderosa para discernir os pensamentos do nosso coração e separa juntas e medulas. É a palavra de Deus que é a ferramenta que faz isto.
Mas se a pessoa começar a arrumar essas desculpas esfarrapadas que o diabo tem arrumado para poder impedir que o nome dela esteja escrito no livro da vida, ela vai perecer. Quando nós lemos aqui no livro de Apocalipse, já depois de Jesus Cristo, o Cordeiro que esteve morto, ter aberto o livro que Daniel selou, sabe aquele livro? O livro que nós lemos aqui no capítulo 12, sela o livro, Daniel, sela o livro. O Cordeiro de Deus que esteve morto, ele abriu o livro. Ele abriu o livro, como nós lemos em Apocalipse, e foi revelado a nós tudo que nós precisamos saber em relação à vida sobre a face da terra, em relação também depois que se morre sobre a face da terra. Jesus Cristo abriu o livro, está registrado em Apocalipse, e no capítulo 20 de Apocalipse, no verso de número 10, nós lemos assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então este é o fim do diabo, este é o fim do falso profeta, este é o fim da besta, este é o fim do diabo, este é o fim do falso profeta. Mas pior não é isto. O pior é que serão lançados também com eles aqueles cujos nomes não foram achados escritos no livro da vida. Este que é o perigo. Este que é o perigo. O perigo é o nome da pessoa não está escrito no livro da vida. É isso que é o perigo. Então isso tem tudo a ver comigo, isso tem tudo a ver com você. Olha aí no capítulo 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, Satanás, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E assim daí para frente, é só o complemento. Mas antes disso, meu nome precisa estar escrito no livro da vida. Antes que esse tempo venha, antes que Satanás seja acorrentado pelo anjo e seja lançado lá, do jeito que nós acabamos de ler aqui, antes que isso aconteça, vou repetir para você, essa coisa é muito séria. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, tem um local chamado abismo, que é a prisão que Deus criou, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então lá no abismo, ele será preso. E isso já será o quê? Depois de ter passado a grande tribulação, depois de Jesus Cristo ter voltado e feito a batalha do Armagedon, a guerra contra os aliados de Satanás, que se reuniram para pelejarem contra Israel, como aquilo que eu citei para você no livro de Daniel, capítulo 12. Quando o Satanás, o adversário, for aprisionado, já terá passado esse tempo. Então eu não tenho que ficar esperando para assistir os acontecimentos na minha poltrona, lá na minha sala, ficar assistindo ao vivo, a guerra ao vivo o tempo todo. Eu não posso esperar para assistir esse episódio. Eu tenho que correr para ter o meu nome escrito no livro. Eu tenho que correr para que o meu nome permaneça no livro. O meu nome não pode ser apagado do livro. O Senhor Jesus, ele chama a atenção, aqui no mesmo livro de Apocalipse, em uma das cartas, ele chama a atenção daqueles crentes, porque ele estava quase apagando o nome deles do livro.
E é incrível que tem pregadores que dizem que a pessoa salva não perde a salvação nunca. Ela pode pecar, transgredir as leis de Deus, viver de uma maneira dissoluta, do jeito que ela quiser viver, que ela não perde a salvação de jeito nenhum. Você já ouviu isso? Pois está sendo ensinado isso também. Doutrina de demônio. Doutrinas de Satanás, doutrinas de demônios, para levar a pessoa a desprezar a santidade, a desprezar a fidelidade a Deus. Lembra do que Jesus Cristo falou? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ele tirou isso da palavra dele? Ele não tirou isto. Nós temos que tomar cuidado, então não é ficar esperando para nós assentarmos lá nas nossas poltronas, pegar o controle da nossa TV e ficarmos passando de canal em canal para poder assistir ao vivo a guerra e ver Satanás ser aprisionado. Não, porque neste tempo o destino das nações já foi selado também. O destino da pessoa, individualmente, do ser humano, individualmente falando, já foi selado. Ou o nome dele está escrito no livro, ou não está. A única chance que ele tem de se salvar desse abismo, desse abismo onde Satanás será jogado, e depois ele será solto, e depois de 1000 anos ele vai ser jogado no lago de fogo, eternamente. E com ele as pessoas cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então isso é uma coisa muito séria. Eu não estou aqui brincando com você, não estou aqui te amedrontando, não estou aqui também usando a palavra de Deus para colocar medo em você, para você correr para a igreja. Não, eu estou dizendo para você a verdade que ilumina a sua alma, seu coração, para você salvar a sua vida. E só tem um jeito de você salvar a sua vida, é você reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, confessá-lo como seu Senhor e seu Salvador, jogar fora aquele número enorme de imagens religiosas que te deram para você encher a sua casa de imagens de ídolos. Para você tirar essas coisas do seu coração e entregar a sua vida para Jesus Cristo e segui-lo como único e suficiente Salvador da sua vida, sem ajuda de imagens, sem ajuda de símbolos religiosos, mas simplesmente tendo o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus como a regra fundamental da sua vida e da sua fé. Só isto. Crer unicamente em Deus. É preciso fazer isto para o seu bem. Eu fiz isso para o meu bem. Eu fiz isso para o meu bem. Para que o meu nome fosse escrito no livro. Mas eu preciso tomar cuidado, ficar esperta, porque senão Satanás pode fazer comigo o mesmo que ele fez com Judas Iscariotes, com Ananias e Safira, com Emineu e outras pessoas que o diabo enganou, Alexandre Latueiro e tantos outros aí que a própria palavra de Deus fala que o diabo enganou, já eram crentes, já tinham o nome escrito no livro, mas não vigiaram. Por isso Jesus falou, Jesus não é doido. Ele sabe o que fala, porque o controle das nações estão nas mãos dele. Estão nas mãos dele, o controle das gentes na face da terra, o controle das vidas está nas mãos do Senhor Jesus. E ele falou, vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação, porque depois que cair em tentação é difícil para sair. Então o que eu digo para você tem tudo a ver com você e comigo. Porque nós precisamos preservar a nossa vida. E a única maneira de preservá-la não é construir um abrigo subterrâneo, ou juntar muita comida dentro de casa para não morrer de fome digamos assim, numa guerra, porventura, vier uma guerra, né? Aí tem muitas pessoas que vão correr para o supermercado e comprar tudo que tiver lá, estocar dentro de casa, com medo de morrer de fome. Não é isto, não é isto.
Se tem uma coisa que você pode fazer para preservar a sua vida, é receber Jesus Cristo como Senhor. Eu já recebi, amém? Então eu vou conservar a minha fé, sem dar ouvidos a doutrinas de demônio, porque Satanás não falará bem de mim, não falará bem de você nunca, e eu não quero também que ele fale bem de mim, porque ele é mentiroso, o pai da mentira. Até quando ele fala a verdade, ele está mentindo, porque ele não fala por interesse de glorificar a Deus. Ele falou a verdade para Jesus, mas por trás da verdade que ele falou para Jesus lá no deserto, tinha uma mentira, porque ele falou para Jesus: atira-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Ele não tinha boas intenções, a intenção dele era mentirosa. Ele queria que Jesus obedecesse a ele, para ele olhar para Deus e falar: tá vendo onde falei que ele iria me obedecer também? A Eva me obedeceu, Adão obedeceu, ele também obedeceu, mas ele não fez isso. Ele não obedeceu Satanás. Ele tinha poder para se atirar dali e os anjos guardar, mas ele preferiu ser cauteloso e disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, ele não foi enganado por Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Manda que as pedras transformem em pães. Lembra? Antes já havia dito isso para ele. Manda que as pedras transformem em pães. Ele podia fazer isso. Jesus podia fazer? Podia. Mas ele não fez. Porque se ele fizesse isso, ele estava satisfazendo o capricho satânico, diabólico de Lúcifer, do anjo caído, de Satanás, que outrora era luz, mas agora era trevas. E ele estaria saindo do plano de Deus para a sua vida. Ele não obedeceu, porque ele entendeu a verdade. E ele falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele não desistiu. Ele não desiste de nos tirar, de tentar nos tirar do caminho santo, do caminho de Deus. Mas que nós pensemos nisto, que o nosso futuro corre risco. Tanto é que o próprio Jesus fala: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tens. Guarde o que tens. O inimigo quer roubar o que você tem, o que eu tenho. Ele quer nos levar para o engano com ele. Então vamos tomar todo cuidado, porque nós estamos vendo, só não vê quem não quer. O cenário do surgimento da besta, do falso profeta, se é que eles não estão já aí, né? O anticristo, se é que ele já não está aí no mundo. Então o cenário para a manifestação deles está completamente montado. Completamente montado. E vai acontecer. Para cumprir o que Deus determinou. Para cumprir o que o Senhor Deus determinou. Então que você tenha paciência em ouvir a palavra de Deus. Quando você for na igreja, em nome de Jesus, não fique levantando de minuto em minuto para beber água, que parece que está com um problema de saúde. Não fique levantando toda hora para ir no banheiro. Vai focado em ouvir a palavra de Deus, que não volta para Deus vazia, mas que antes de voltar para ele, vai fazer aquilo que é do agrado dele. E o agrado dele é bom para você, é bom para mim. O agrado de Deus é bom, é perfeito, é agradável. A vontade dele é boa, agradável, perfeito, satisfaz a nossa alma. Chegue lá, fique quietinho, chega lá, fique quietinha. Deixa Deus satisfazer a tua alma, para você voltar brilhando para casa, como estrela no firmamento, porque esse é o seu destino, é o meu destino. Os que forem sábios brilharão como as estrelas no firmamento eternamente. Isso é maravilhoso, isso é meu fim. Este é o nosso final feliz. Brilhar como estrelas no firmamento. Os que forem sábios, os que escolherem a verdade, os que praticarem a verdade, os que amarem a Deus, os que amarem a Jesus Cristo, os que amarem a verdade, brilharão como as estrelas do firmamento, reinarão com ele em vida. Como Deus é bom. Ele fez uma agenda positiva para nós no meio da guerra. No meio da condenação, ele fez uma agenda positiva para nós. Vamos ficar com Deus, porque com ele nós estamos em segurança. Então que você pare e pense que tudo tem a ver com você. Tudo tem a ver comigo,
porque eu estou inserida, eu estou vivendo no presente século, na presente era. Eu estou vendo os sinais que Jesus falou. E eu preciso guardar o que eu tenho, para que ninguém tome a minha coroa. Santo Deus e amado Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor é o único Deus, é o Deus poderoso, fiel, verdadeiro, misericordioso, compassivo, bondoso, justo e fiel até o fim. Mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel a nós. Mesmo que nós não sejamos merecedores do Senhor, mas o Senhor tem cuidado de nós. Ao Senhor toda a glória. Abençoa em nome do Senhor Jesus. Abençoa esta pessoa para que ela não venha ser seduzida pelos encantos do mundo e pelos enganos de Satanás, que ela não venha trocar a eternidade no paraíso, nos céus, por uma escuridão de trevas, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Que o Senhor tenha misericórdia de nós que estamos de pé, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos ser iludidos e seduzidos pelo diabo e por esse sistema maligno, mundano, que está aí dominando sobre a face da terra. Que a boa mão do Senhor, que nos ajudou até hoje, permaneça conosco para nos ajudar. Perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados, meu Deus, e nos enche do Espírito Santo, para que nós não venhamos olhar para o que o mundo oferece, mas que os nossos olhos estejam firmes no Senhor. Abençoa, Senhor Deus Todo-Poderoso, este lar, esta família, meu Deus. Liberta os cativos do engano. Sustenta o teu povo, meu Deus. Sustenta na fé, na esperança e no amor. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor complete, ó meu Deus e meu Pai, a boa obra que o Senhor começou na nossa vida. E que nada venha nos afastar de ti. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a ser fiel até a morte, para que nós recebamos das tuas mãos a coroa da vida eterna, que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós, morrendo naquela cruz, sendo sepultado e ressuscitando no terceiro dia, para nunca mais morrer. Ó meu Deus, obrigada por esta obra, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela nossa salvação. Nós te agradecemos e dando a ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, é pouco, é muito pouco, Pai, diante de tudo que o Senhor fez por nós, diante de tudo que o Senhor ainda vai fazer, é muito pouco nós vivermos aqui para dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, mas é isto que nós queremos e é isto que faremos. Nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Muito bem? Que Deus abençoe você poderosamente. Compartilhe o vídeo, abençoe outras pessoas, pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. Leve as pessoas a Jesus. Mostra para elas Jesus. E você pode ter certeza que no Senhor o seu trabalho não será em vão. Se inscreva no nosso canal e vamos prosseguir, porque juntos sempre seremos mais fortes. As portas do inferno não prevalecerão contra nós, porque somos a igreja do Senhor Jesus. A Ele toda a glória. Fique na graça e na paz do Senhor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de apertar o sininho, porque assim que nós postarmos outro vídeo, você será avisado. Deus te abençoe.